Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é a verdadeira espinha dorsal de qualquer negócio: transporte e distribuição. Vamos decifrar juntos como a logística move o mundo. Já parou para pensar na sua última compra pela internet? Aquele produto fez uma jornada incrível para chegar até a sua casa. E por trás dessa jornada existem verdadeiros heróis. Motoristas, pilotos, operadores de máquinas, toda uma engrenagem que faz o sistema funcionar. É nessa estrutura que a gente vai mergulhar agora. Primeiro, vamos alinhar os conceitos. O que é transporte no contexto da administração? Olha, não é só levar algo de um ponto A para um ponto B. É um processo muito mais estratégico, que conecta toda a cadeia de suprimentos. E aqui duas coisas são cruciais: garantir que a carga chegue inteira e, claro, cumprir os prazos. E por que esse tema é tão fundamental? A resposta é simples: dinheiro. O transporte, muitas vezes, é o que mais pesa no custo final de um produto. Então, otimizar essa etapa significa mais eficiência e mais competitividade para qualquer empresa. Para a gente entender as opções que existem, vamos imaginar os modais de transporte como se fossem competidores, cada um com suas habilidades. O nosso primeiro campo de batalha é o terrestre. E aqui, a disputa principal é entre agilidade e, digamos, força bruta. De um lado, a gente tem o transporte rodoviário, com sua imensa capilaridade. Do outro, o ferroviário, que é o gigante focado em grandes volumes e longas distâncias. Os dois são essenciais, mas usados de formas bem diferentes. E aqui a gente vê os famosos trade-offs. O caminhão, no rodoviário, tem uma flexibilidade altíssima, ele vai de porta em porta. Mas o custo por unidade é maior e a capacidade é menor. Já o trem, no ferroviário, é imbatível para levar muita coisa por uma distância longa com frete mais baixo. O problema? Ele é rígido, só vai onde tem trilho. Isso nos leva direto para a realidade brasileira. Como o nosso material de estudo aponta, o Brasil tem uma dependência enorme do modal rodoviário. Esse desequilíbrio todo na nossa matriz de transportes acaba gerando problemas sérios, como o aumento do custo Brasil e uma vulnerabilidade maior a paralisações. Ok, saindo da terra firme, vamos agora para o ar e para a água. E aqui a disputa muda de figura. Agora a gente está falando de velocidade contra volume. De um lado, o transporte aéreo, representando a velocidade máxima. Do outro, o marítimo, o campeão absoluto de capacidade de carga. Só de olhar para a imagem, a gente já sente a diferença de escala entre eles, né? Esse quadro aqui resume bem a história. O modal aéreo é perfeito para cargas de alto valor ou que precisam chegar rápido, tipo eletrônicos, remédios. A vantagem é óbvia, a rapidez. A desvantagem, o custo, que é bem salgado. Já o marítimo é a base do comércio mundial. É ideal para volumes gigantescos. O ponto forte é a capacidade, mas o ponto fraco é o tempo, que é bem mais longo. E dentro do transporte pela água, tem uma modalidade com um potencial gigantesco aqui para o Brasil: a cabotagem. Sabe o que é? É basicamente a navegação entre os portos do nosso próprio país. Com 8.500 quilômetros de costa, o Brasil tem uma vocação natural para isso, o que poderia aliviar e muito as nossas estradas. Para fechar o cenário, a gente tem ainda alguns modais mais especializados. O dutoviário, que são os dutos que transportam óleo, gás, minérios de forma contínua, e o hidroviário, que aproveita nossos rios e lagos navegáveis. Bom, até agora a gente analisou cada modal separado. Mas o pulo do gato da logística moderna é a integração. É aqui que entram as alianças estratégicas. E o conceito-chave aqui é o de transporte multimodal. Funciona assim: um único operador, o chamado OTM, fica responsável por toda a jornada do produto, combinando os modais que forem necessários, tudo num único contrato. Para quem contrata, isso simplifica a vida de um jeito absurdo. Vamos ver um exemplo prático. Imagina só, um caminhão pega a carga na fábrica e leva para o porto. De lá, o navio faz a viagem longa. No porto de destino, um trem leva a carga para um centro de distribuição mais do interior. E, por fim, outro caminhão faz a entrega final, a famosa last mile. Cada modal é usado onde ele é mais eficiente. Isso é inteligência logística. A gente já viu os músculos da operação, que são os veículos. Agora vamos falar do cérebro, a tecnologia que gerencia e orquestra tudo isso. Fica a pergunta, né? Com tanta variável, tanto veículo, tanta rota, como é que se garante que tudo funcione em perfeita sincronia? A resposta está em 3 letrinhas: TMS, que significa Transportation Management System. Em bom português, é um sistema de gerenciamento de transporte. É um software que centraliza tudo: o planejamento, a execução, o monitoramento e o controle de todas as atividades de transporte.
E os benefícios são enormes. Um TMS ajuda a otimizar rotas, controlar os custos na ponta do lápis, auditar fretes, rastrear a carga em tempo real e ainda gera um monte de dados que ajudam os gestores a tomar decisões mais rápidas e inteligentes. É pura inteligência de dados aplicada à logística. Para fechar, essa citação do nosso e-book reforça a importância de tudo que a gente conversou. O transporte não é um custo qualquer. Numa indústria, ele geralmente só perde para o custo da produção em si. Ou seja, gerenciar bem os transportes é fundamental para a saúde financeira de um negócio. E a gente termina com essa provocação que vem direto do nosso material de estudo. O Brasil tem um potencial geográfico incrível para usar muito mais navios e hidrovias que são mais baratos e sustentáveis. Então, por que a gente ainda depende tanto dos caminhões? Pensar nas respostas para essa pergunta ajuda a entender os grandes desafios e as oportunidades para os futuros gestores de logística no nosso país.